Esse é um trecho do nosso podcast Notícias do Fim do Mundo, gravado por mim, Carlos Botafogo e Flávia Paissandu, que você pode conferir na íntegra aqui nas nossas redes sociais, no YouTube ou no Spotify. Vamos para o nosso segundo bloco. A sorte. Porque, enfim, a gente sempre... Na verdade, eu acho que cresceu muito o nível de descontentamento da humanidade. Não é nada. Muitos países não estão em situações boas, sejam econômicas, sejam sociais, sejam políticas, entendeu? Tem muita divisão, muita coisa, mas a humanidade... Aí a gente tende a achar que o ser humano é sempre ruim, que o ser humano é sempre babaca, mas a verdade é que o ser humano é maravilhoso e capaz de coisas maravilhosas. A mente humana, desde sempre, apesar das dificuldades, está evoluindo. Afinal, olha onde a gente chegou em comparação a só 50 anos atrás, ou só a 100 anos atrás, a 500 anos atrás, aqui no Brasil. Pensa no descobrimento e pensa agora. Nós somos um país recente, cara, com 500 anos. Entendeu? E olha onde a gente chegou. Pode melhorar muito? Pode. Mas já melhorou bastante coisa? A gente já andou bastante para frente? Sim, porque o ser humano tem essa capacidade de ser bom, de ser útil, de ser social e coletivo. Então, o mundo tem sorte. Nem só de notícia ruim vive um homem. E essa nossa primeira notícia boa se trata de um francês tetraplégico que voltou a andar com a ajuda de um exoesqueleto. Essa notícia é recente, né? 4 de outubro, aqui a gente encontrou ela no portal do Só Notícia Boa. Ah, bom, aí, ó, fica aí essa dica aí pra você que acha que lê muita desgraça na Globo.com, pode entrar aí e ler sobre umas notícias boas pra alegrar o seu dia. Então, galera, essa notícia do rapaz tetraplégico está andando com a ajuda de um exoesqueleto. Um exoesqueleto, pra quem não sabe, é basicamente uma armadura bolada Transformers, que não, pelo que a gente viu aqui, a gente viu o vídeo, não tem sustentação da coluna dele. Ele ainda precisa ter uma sustentação para ficar em pé, mas ele está conseguindo mexer os seus membros com o poder do cérebro. Ou seja, não é um negócio mecânico, ele não aperta um botão que faz as pernas e os braços deles andar. Ele tem um chip implantado no cérebro e pelos sinais cerebrais, como você, pensa em levantar o braço, pensa em levantar a perna, você consegue, ele também faz isso. O cérebro dele, o que está implantado lá, o chip está implantado, vira um sinal que manda para o exoesqueleto de metal e faz ele andar. Esse francês, o nome dele é Thibault, não tem um sobrenome, ele tem 28 anos, ele é de Lyon, na França, e ele caiu de uma altura de 12 andares da varanda de uma boate. Então ele ficou paralisado dos ombros para baixo. Então, você imagina que coisa que na verdade você não precisa nem imaginar, né? Porque pelo que a gente estava vendo, na Copa do Mundo já teve uma coisa muito parecida. Já teve um homem que chutou uma bola, deu o kick inicial da Copa do Mundo com o exoesqueleto. Essa notícia vai entrar na segunda parte, a gente vai explicar o porquê. Essa notícia é um mix, né? Mas enfim, se você pensar, é muito empolgante. Claro que as pessoas paraplégicas e tetraplégicas não estão mortas, não são incapazes de fazer as coisas. Elas são totalmente capazes de ter relacionamentos, estudar, trabalhar e fazer as coisas, mas obviamente que a mobilidade do corpo humano te permite viver muito mais no mundo, porque o mundo, infelizmente, não é muito bem adaptado para pessoas que têm cadeira de rodas, ou então que tem que ficar... Exatamente isso que eu ia falar, né? Assim, é óbvio que a limitação da mobilidade da pessoa é relevante, mas é importante também dizer que o mundo não se prepara. A gente sabe que existe, tudo bem que hoje as normas de obra, por exemplo, eu estava trabalhando numa obra parcialmente pública até pouco tempo, e ela precisa atender sempre as normas de acessibilidade. Mas é uma pena que alguns clientes particulares vai fazer um estabelecimento como um restaurante, por exemplo, que ele precisa ser acessível para qualquer tipo de público entrar. Inicialmente o dono tem muita resistência, porque ele não quer gastar mais dinheiro, não quer fazer um banheiro maior, que precisa ter uma porta de 80 centímetros, tem que ter 1 metro para fazer o giro em frente, né, ao vaso. Então, assim, o cara não quer gastar espaço, não quer gastar dinheiro, e aí não quer se preocupar com acessibilidade. Isso não é governamental, assim, óbvio, a gente precisa criar leis, mas a pessoa também tem que pensar nisso, né? Muitos lugares que você vê
que o cara, entre aspas, cumpre a lei, ou seja, ele vai lá e bota uma rampa, mas aí a rampa tem uma inclinação bizarra. Nossa, aí, tipo, tem uma rampa na entrada, mas aí a parte de dentro tem um elevador que não cabe, uma cadeira de rodas. Aí você fica pensando, pô, cara, você só fez pra, tipo, pra quem passar o olho não publicar na internet, que na verdade você é um babacão, mas quando chega qualquer inspeção lá, você fala, cara, tá tudo errado aqui. Então, às vezes tem equipamento, mas não é ligado, não tem manutenção, tem um elevador para defender. O ônibus acontece muito isso, entendeu? Tá quebrado. Que tá quebrado elevador toda hora, entendeu? Ou então que os motoristas não param, e aí não é nem maldade do motorista, mas ele fala, porque quando eu paro para colocar um cadeirante no ônibus, isso tira o meu tempo, e aí quando eu chego atrasado no meu próximo ponto, eu sou descontado e etc. Então, era pra ser uma notícia boa e acabou ficando meio ruim, desculpa, gente. Mas enfim, a ciência está andando nesse sentido, ou seja, está trazendo esperança para as pessoas paraplégicas e tetraplégicas que um dia poderão voltar a andar. Fora que é um feito científico maravilhoso, né, cara? O seu cérebro controlar uma máquina à distância, a gente chega mais perto aí do controle da mente. Eu acho isso muito bacana, cara. Eu imagino que se isso for muito bem sucedido, as empresas vão começar a fazer umas besteiras. Pensa comigo, se você não acha que vai rolar uma besteira. Que tipo a Samsung ou a Xiaomi vai lançar um negócio que implanta no seu cérebro. Não, mas e isso aí você tem Mas o Facebook comprou agora, esse ano, mês passado, ou esse mês, se não me engano, uma empresa de tecnologia que ela basicamente faz... Você coloca... Ela é um procedimento, se não me engano, pouco invasivo. Onde você coloca como fosse uma cápsulazinha, alguma coisa, você coloca alguma coisa no seu organismo ali, não sei como, não sei se é implante mesmo, não sei se é por cima, por contato, e você teoricamente consegue gerenciar, por exemplo, a sua rede social, suas coisas com o poder da mente. Você consegue rolar as coisas, consegue escrever um texto, entendeu? Então Só que o problema é aquilo, vindo de uma empresa privada, como o Facebook, você vai ter que então assinar um ok de que eles podem ver as coisas que você está pensando, escrevendo e apagando. Política de privacidade do seu cérebro. Parece futurista, mas assim, isso foi comprado, assim, óbvio que está em pesquisa, em desenvolvimento, eles compraram para restringir esse mercado. Assim, se alguém quiser, vai ser eles que vão vender essa tecnologia. Mas assim, está sendo estudado, entendeu? Então, não é tão futuro assim, né? Imagina você publicar o que você tá vendo no seu Instagram, tipo, Ultimate Foto. Faz o story. Nossa, o tipo de coisa que vai rolar, meu Deus do céu. O tipo de filmagem. Né? Mas é muito bizarro. Aí vira Black Mirror, né? Vai ser Black Mirror, né, Isso cara? É total Black Mirror. Porque aí, se você consegue registrar e ler coisas, você consegue... Quer dizer, mas é impulso elétrico, né? Assim, você conseguir mandar rolar a página, eu acho que é relativamente simples. Agora, você conseguir escrever um texto, pode ser, assim, coisas simples, talvez até comandos, assim. Não sei. Agora, assim, você conseguir visualizar alguma coisa e isso ficar registrado, eu acho difícil. Acho muito longe. Tá bastante longe, né? Segundo a galera da revista The Lancet Neurology, nome difícil. Então, o cérebro das pessoas, no caso desse T-Bond e de outras várias pessoas tetraplégicas e paraplégicas, o cérebro ainda é totalmente capaz de gerar comandos. A pessoa não é um vegetal, ela não tá em coma, entendeu? Ela não não teve nenhum dano na cabeça, nem no cérebro. Então, é capaz de gerar os comandos que normalmente moveriam os braços e as pernas. Mas não há nada para conduzi-los, ou seja, as pessoas geralmente lesionam a medula, que geralmente não, elas sempre lesionam a medula espinhal, ou seja, elas não conseguem transferir. De uma maneira muito leiga, é como se fosse o cabo, né? O cabo está rompido. Então, o seu cérebro é uma máquina que está em perfeito funcionamento, seus braços e suas pernas estão totalmente em funcionamento, mas está faltando a comunicação. Então, o exoesqueleto funciona basicamente como uma medula externa. Mas eu acho muito louco o fato de que é mais fácil, porque, óbvio, não entendo nada de biologia, assim, mas nesse grau de complexidade. Mas, assim, eu acho muito louco como é mais fácil fazer um exoesqueleto para te suportar, você ter que se comunicar com uma máquina que está suportando seus movimentos, né, sua coluna, seu braço, suas pernas, do que criar uma ligação artificial, entendeu, na coluna que faça você restabelecer o movimento. É sempre muito complicado, você tem que reaprender a andar e tal, não tem como você ligar o cabo, entendeu? Fazer uma conexão artificial. Você criar alguma espécie de coisa para você reparar a medula. Isso é uma coisa interessante, se alguém souber o porquê, por favor, fale com a gente aqui, manda um comentário, porque eu queria saber por que é tão difícil, não dá pra, assim... fazer células-tronco? Quebrar a medula óssea, assim, quebrar a coluna, né? Por que é tão diferente do que quebrar o joelho, a perna, e você consegue voltar a andar? E por que ali naquela parte você, sabe, é alguma
terminação nervosa que é esmagada, é rompida e não tem como restabelecer, fazer um bypass ali, não sei. Entendeu? Se alguém souber, por favor, mande aqui os comentários. Ajude a gente a aprender. A gente pode ler sobre isso depois também, cara. Eu achei interessante agora. Por que é tão difícil reparar? Quer dizer, porque é basicamente impossível reparar a medula. Eu acho que quando tem alguma espécie de dano, a pessoa consegue, mas dependendo do nível de dano, acho que nenhuma pessoa paraplégica nem tetraplégica conseguiu restabelecer a coluna. Não teve nenhum caso. Bom, mas pelo menos a gente está vendo esses avanços, né? Com a ajuda desses equipamentos, a pessoa consegue, com comandos do cérebro, executar movimentos, o que é uma coisa fantástica. Mas vamos então para o nosso bloco do revés, o bloco onde a gente comenta notícias que ajudam a acelerar o fim do mundo, notícias que às vezes podem desgraçar a sua cabeça. Notícias que realmente faz o que eu falei no começo, né? Te fazem te desacreditar no ser humano. Fala, pô, cara, que isso? A gente estava indo tão bem. Então, como a gente falou, a gente já viu um caso parecido de um homem no exoesqueleto, que foi aqui no Brasil mesmo, na Copa do Mundo, né? A Copa do Brasil, o chute inicial da Copa foi um homem no exoesqueleto dando o chute. Pra quem se lembra da cena, a cena televisionada foi uma coisinha de 3 segundos, né? Se não me engano, ainda foi com uma tela de... Tava acontecendo alguma abertura, alguma festividade, jogador entrando em campo, no cantinho da tela apareceu. Quem deu o chute simbólico, né, foi Juliano Pinto, que é um jovem paraplégico, ou seja, ele tem o movimento dos membros superiores, mas não tem dos inferiores, e ele deu um chute na bola ali, né, ali logo para dar o start, né, dos jogos, e depois a bola foi levada até o centro, isso aí ele foi na beira do gramado, e o problema todo, né, é que tudo que aconteceu antes dessa apresentação. O Nicoleles, ele apresentou, né, esse trabalho final, né, esse conceito com seu trabalho feito junto com a Duke University, né, e o problema é que ele liderou uma pesquisa que já tinha sido feita com ratos, né, e usando a mesma tecnologia na UFMG. A equipe que começou a fazer essa pesquisa, um ano depois, ela foi dissolvida, né? Todo mundo foi desligado dessa equipe de pesquisa. Não, foram 2 anos depois. 2 anos depois, né? E aí, um ano depois desse desligamento, ele apresenta, em 2013, o conceito, né, de novo, dessa tecnologia, usando exatamente os mesmos parâmetros, só que pela Duke University, ou seja, em vez de usar a tecnologia nacional, a pesquisa nacional, aqui isso foi dissolvido e ele levou essa pesquisa lá para fora, trazendo uma versão que não vou dizer que é uma cópia, porque eu também não sou, né, cientista, também não sou analista aqui de artigo acadêmico, mas existe uma carta, né, uma carta pública que se chama um manifesto chamado Eu Apoio a Ciência Brasileira, que é justamente essa crítica, né, de vários cientistas que participaram, assinaram esse manifesto dizendo que Nicoleles não agia em prol da ciência brasileira, da ciência mundial, e sim por um viés próprio. E a ciência tem muito disso, que não é para alguém ser herói, é para todo mundo compartilhar a notícia, que nem, por exemplo, do aquecimento global. Se você sabe daquilo, é para espalhar para todo mundo, porque todo mundo precisa se preparar. Então, se você tem uma tecnologia dessa, né, você precisa divulgar essa pesquisa, ainda mais fazendo numa universidade pública nacional, fazendo isso com recursos transparentes e tal, isso vira uma referência. Aí você leva toda essa pesquisa que estava sendo desenvolvida aqui para a gringa, para finalizar lá, dar o nome final dessa Duke University, entendeu? Então você tira a relevância da nossa ciência e a gente fica com... E acaba desaparelhando, né? Quando você tem um grande breakthrough científico aqui, isso gera mais pesquisa, gera mais financiamento, gera mais interesse no assunto, entendeu? As pessoas... Você pensa na ciência como... Tem que pensar como também a semente da ciência. Quando aqui um ouvinte novo do podcast escuta que tem um homem tetraplégico começando a andar com exoesqueleto, ele pode se inspirar de ser um cientista, entendeu? Você enfraquecer o seu campo científico interno do seu país é muito ruim, porque se um país não desenvolver a sua própria indústria, do que ele vai viver, entendeu? Ele vai ser sempre... depender da indústria dos outros ou depender da ciência dos outros, sabe? Se você não tem nenhum desenvolvimento interno.
O que a gente mais tem aqui é capacidade, cara. A gente tem universidades públicas maravilhosas. Então, pô, você tem mentes pensantes muito boas. A verdade é que se a gente não investe nas universidades, em ciência, tecnologia e educação, a gente não vai ser um exportador de tecnologia. Exatamente. A gente vai ser exportador de grão, de gado, de mão de obra, coisas que a gente continua sendo há décadas, entendeu? Exatamente. A Índia saiu de uma posição de exportador de grãos também, de agricultura e apenas esse tipo de coisa, de serviço de exportação de commodity, né, para exportar serviço de tecnologia. Hoje em dia servidores ficam lá, hoje em dia o pessoal contrata os indianos para fazer suporte de TI para o mundo inteiro. Você tem uma série de indianos dando aulas em universidades britânicas e americanas, enfim, no campo da ciência e tecnologia. E isso não é, mas somente tem brasileiro, não, mas tô dizendo tem muito indiano em posições, sabe, de relevância, assim, no campo da tecnologia, que o Brasil não tem. A Índia hoje lança foguete, lança satélite, vai pra Lua. E essa notícia não só é ruim por causa disso, mas também porque tem um caráter de safadeza, né, cara? O cara quis levar o nome. O manifesto do Eu Apoio a Ciência Brasileira não acusa o Nicoleles com todas as letras, mas eles dão a entender que o cara também deu uma plagiada na pesquisa, entendeu? Porque, pelo que eles escreveram, o projeto original do sensor que capta ondas de infravermelho, que estava implantado no rato, o nome do professor é Dr. Márcio Flávio Dutra Moraes. Quando ele apresentou os resultados preliminares do estudo dele, do experimento que ele estava fazendo, que depois foi até a defesa de trabalho dele, entendeu? Foi o tema central da tese de doutorado dele. Parece que o Nicoleles foi na reunião lá no instituto dele, entendeu? Sobre o programa das interfaces cérebro-máquina. Foi lá, ele ouviu a reunião, falou, nossa, beleza, bacana, mas em nenhum momento ele falou assim, nossa, isso é muito legal, eu quero levar isso pra frente, eu quero levar isso aqui pra outro lugar. Parece que Vou fazer uma parceria, né? Já que quer levar isso lá pra fora, de repente por questão de recurso mesmo, então faz uma parceria, traz a pesquisa. Parece que ele falou, valeu, bacana, entendeu? Dissolveu a equipe. E depois dissolveu a equipe depois de 2 anos, entendeu? Só teve 2 reuniões dessa equipe, depois ele dissolveu a equipe para depois aparecer com a galera da Duke, tendo feito um trabalho muito similar. Muito similar e mal acabado, né? Parece que ele foi apresentado de forma rápida, com uma demonstração também muito curta, não foi exatamente o que esperaram quando foi apresentado, ainda mais na Copa também. Aí a galera do manifesto pergunta, aqui vamos citar, se o trabalho, porque o Nicoleles, o trabalho já estava sendo feito na Duke University, entendeu? Eu só fui lá participar. E foi uma coincidência muito grande que os 2 trabalhos fossem parecidos. Aí eles comentam, se o trabalho já estava sendo feito na Duke University durante a apresentação da interface cérebro-máquina, por que manter o segredo durante a reunião? Quando o cara lá falou, porque você falou, porra, a Duke também tá... Por que não falou? Porque a Duke também tá fazendo uma parada parecida, entendeu? E se, por outro lado, o trabalho ainda não havia sido iniciado, ou seja, você só estava rolando papo na Duke e você não sabia que era exatamente o mesmo trabalho, por que você, Michael Nicoleles, considerou a ideia interessante, mas não firmou a colaboração aqui com o grupo da Universidade Federal de Minas Gerais? Então, ele joga no ar essa pergunta. Você sabia que existia e não falou nada? Não, e tem um problema também que é muito ruim, que é quando ele fez a apresentação, os trabalhos que ele começou a publicar, não tinha referência, não tinha menção à pesquisa da UFMG. Exatamente. E isso é uma coisa que não tem como dizer que ele não sabia, porque ele participou da equipe. Entendeu? Exatamente. Ele sabia da equipe. Se ele achava que eram 2 projetos diferentes que ele não colaborou, ele poderia pelo menos ter citado, né? Sabe, tem também um outro front que está sendo desenvolvido aqui pela Universidade de Minas Gerais. Então, no fim das contas, era pra ser uma notícia muito boa. Era pra ser um herói brasileiro, né? Quando eu vi o negócio, essa cena da Copa, do rapaz com exoesqueleto chutando, eu não entendi muita coisa, porque literalmente acho que foram 3 segundos na TV. A FIFA deu 29 segundos pra eles fazerem um negócio que era dificílimo, que era levar o rapaz com exoesqueleto lá, o Juliano, na beira do campo pra poder chutar. Só deram 29 segundos pra eles fazerem, e no fim das contas, 29 segundos ainda foram cortados pra 3. Só o chutinho mesmo. Eu achei aquilo ali meio confuso, mas depois eu fui ler, porque foram lançados nos portais, entendeu? Que era de um cientista brasileiro e tal, e eu achei aquilo muito bacana. Eu falei, nossa, cara, o cara tá desenvolvendo isso é muito bacana, porque era um negócio que eu nunca tinha ouvido falar. Pra mim era um negócio de filme, entendeu? Era um negócio de Iron Man.
O cara fazer uma armadura... Controlado pela mente, né? Exatamente, controlado pela mente. Eu achei aquilo ali muito bacana. E depois, quando você falou pra mim, pô, mas você não viu que teve um caô? Eu falei, não acredito. Não, parece assim, ele no primeiro momento foi considerado, assim, foi super, teve muito prestígio, mas depois a própria comunidade científica hoje vê ele com maus olhos, assim, digamos. Com desconfiança, né? E a MIT também citou esse chute como um dos fracassos do ano. Você leu sobre isso? Você comentou, né, porque eles comentaram que poderiam fazer uma representação mais relevante, como, por exemplo, fazer uma pessoa levantar de uma cadeira. Né? Porque o movimento do chute, na verdade, foi como se fosse um passo, né? Então é um movimento que eles considerariam muito simples pra dizer que é um feito de sucesso. E o MIT também, lá na lista dele dos fracassos tecnológicos, ele meio que jogou, assim, um shade, né? Jogou uma piadinha falando, tudo que a gente viu foi um homem em pé sendo apoiado por 2 outros homens num plano inclinado e uma bola rolando. Só eu achei meio vacilo. Alfinetado, né? Eu achei meio... Não, com certeza. Alfinetado de mau gosto. Mas é aquela coisa, a gente também, assim, mal ou bem, os caras são nossos concorrentes. A gente não pode esperar elogio, assim, sem... o Brasil fez uma coisa muito boa. A gente não vai esperar também que, sei lá, que o Reino Unido vai bater palmas se for uma coisa que a gente tá na frente deles, ou alguma coisa que seja de interesse deles, assim. Óbvio que existem críticas relevantes, mas também existem críticas que é pra desmoralizar. Mas aí né? é o que a gente pensa, né, cara? Se a gente tá julgando o Nicoleles por ele querer ser o herói solitário e não participar da comunidade, por que os países também não querem ver o bem da ciência dos outros? Pô, deixa você desenvolver o protótipo, eu pego o trabalho... Interesse comercial, interesse político. Quem não quer levar essa propaganda no seu governo, né? Olha, nós fizemos isso. Nós fizemos os tetraplégicos andarem. Pô, imagina... O cara que for a pessoa que vai trazer essa solução, né? Imagina, quem é que vai curar o câncer? O cara que assinou ali a pessoa que foi responsável pela cura da AIDS, entendeu? Quem é que vai levar o crédito? Vai ser a indústria farmacêutica? Vai ser um lugar? Conseguiu fazer isso, entendeu? Como é que vai ser? Eu acho que isso é caidaço. Você que é cientista e tá descobrindo um negócio, não, mas vai tem lá, que publicar. É por isso que o pessoal faz publicação. Publicação é público. Tem que compartilhar. Compartilha. Mas vai lá, assim, leva o seu nome, até coloca patente, mas o negócio não fica protegendo um negócio. Tipo, não fica gongando. Você protege a sua criação, mas não gonga dos outros. Isso é feio. Mas teve há pouco tempo, né, uma matéria que foi até relevante, porque uma indústria que tinha, por acaso, descoberto não a cura do Alzheimer, mas assim, algo muito próximo da cura. Então, basicamente, assim, pessoas que estão começando a desenvolver o Alzheimer, começarem a tomar aquele medicamento, aquilo aí basicamente dá uma estabilizada, estacionada e mata ali o problema, e pessoas que já têm Alzheimer tomarem aquilo ali dá uma boa melhorada, digamos assim. E esse medicamento foi mantido em segredo. Na verdade, assim, essa pesquisa foi mantida em segredo por esse laboratório. E por quê? Porque a patente do medicamento iria vencer. Então, se eles publicassem que aquele medicamento que eles têm, que ia vencer, então ele poderia se tornar genérico, também praticamente curava o Alzheimer, a cura do Alzheimer estaria disponível em muito pouco tempo, muito barato, muito rápido, qualquer empresa faria. Então, eles iam deixar a patente vencer para aquele remédio específico, sei lá, um remédio de dor de cabeça, por exemplo, né, que tem um efeito que também cura o Alzheimer se você na concentração tal e tal e tal, por exemplo. Então, eles iam deixar esse remédio vencer para se tornar popular, e depois iam lançar outro com fórmula parecida, com um novo nome, não sei o que era a cura da Alzheimer. Quer dizer, não é a cura da Alzheimer, mas assim, o remédio voltado para Alzheimer, para eles terem uma patente exclusiva. E isso demorar mais, sei lá, quantas décadas para vencer. Então era interesse econômico. Isso vocês podem googlar, gente. Não vou lembrar agora, porque isso já faz aqui 2 meses. Mas é essa notícia, e quem descobriu isso foi a própria investigação interna, como se fosse um setor de corregedoria da própria empresa. E aí tem gente sendo agora julgada por conta disso, né? Porque milhões foram investidos nas pesquisas, foi constatado isso, e aí decidiu-se politicamente, ou seja, politicamente dentro da empresa, esperar divulgar dados de uma cura relevante para milhões de pessoas por conta de lucro. Ou seja, isso aí tá nessa parte mesmo do revés, né? O revés do mundo. Coisas que vão ajudar a desgraçar a sua cabeça e perder a esperança. Terrível. Depois dessa eu quero até terminar esse podcast. Não, mas agora o nosso arquivo, ainda temos aqui o arquivo, onde a gente fala... Não quero mais falar, cara. Perder a esperança. A gente comentou aqui, o Nostradamus falou sobre a reunificação da Alemanha. Por coincidência, a gente separou aqui
que na data de hoje, dia 3 de outubro, de hoje é comemorado o Dia da Unidade Alemã. Para comemorar o dia que marca a reunificação oficial das antigas Alemanhas Oriental e Ocidental, dia 3 de outubro de 1990, tem sido desde então um feriado nacional alemão, o Dia da Unidade Alemã. Aí tem aqui em alemão, você quer tentar falar? Tag der Deutschen Einheit. Tag der Deutschen? Não sei. Ele substituiu o antigo feriado nacional realizado na Alemanha Ocidental em 17 de junho, que comemorava a revolta de 1953 na Alemanha Oriental, e o feriado nacional do dia 7 de outubro na RDA, que comemorava a fundação do Estado da Alemanha Oriental. Ou seja, né, tiraram a comemoração individual de cada um e fizeram a unificação em 1990, 3 de outubro. Então fica um abraço aí para vocês alemães que estão ouvindo esse programa. Você consegue, sabe, eu falar alguma coisa? Um abraço? Guten Tag. É boa. Gute Nacht. Bom dia, boa noite. Eu sei que... Eu te amo. Bitten é cerveja. Então tá bom. Wasser é água. Água. Isso aí eu sei. Ó, vamos lá. Strudel. Falafel. Falafel árabe, cara. Bom, então vamos agora para o saque, serviço de atendimento ao cliente. Ainda não temos nenhum cliente. É verdade, mas você, nosso ouvinte, então saiba que você pode comentar nas redes sociais. A gente vai postar esse episódio aqui por blocos no YouTube, então você pode deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos. A gente também vai estar presente, estaremos presentes no Spotify. Seu agregador de podcast favorito também vai estar lá. Exatamente, você prefere, né, ouvir no seu agregador, eu particularmente gosto, porque eu acho que tem um gerenciamento melhor para quem escuta vários podcasts. Você procura o nosso Notícias do Fim do Mundo. Nosso novo podcast. Bom, então vamos aqui também falar das nossas recomendações culturais, Flávia. Nossas recomendações culturais. Você recomendou tudo no começo. É verdade, então vou só agora falar o autor aqui, explicar um pouquinho por que eu recebi esse livro, porque eu já contei o que ele é. Esse livro aqui, Um Olhar para o Universo, Somos Nada no Cosmo, é uma reflexão que eu acho bacana, contemporânea, né, que quem me deu esse livro foi a pessoa que fez uma entrevista de trabalho, né, quando eu estava trabalhando há pouco tempo no Zoológico do Rio de Janeiro, num projeto, e esse livro é do pai dele, que é astrônomo, e ele fez um livro, né, do Cleo Faz o Showa, sobre astronomia de uma forma bem acessível. Legal. Então, se você é curioso, quer saber sobre o universo, quer saber também sobre mitologias, sobre, por exemplo, o que a gente entendia antigamente sobre Stonehenge, o que a gente sabe hoje em dia, sabe? Esses mistérios, você pode pegar esse livro. É um livro, não é muito grande, é um livro bastante rico em informações científicas e astronômicas. Isso é de fácil acesso. É sempre melhor. Eu gosto muito de coisas sobre cosmos, eu acho muito impressionante. Essa sensação de ser infinito, de ter milhões de coisas não descobertas, talvez de vida extraterrestre, alienígenas. E é sempre melhor quando tá bem explicadinho, bem fácil de entender, né? Não, e hoje em dia a gente tem cada vez mais notícias, né, sobre, por exemplo, agora toda semana a gente tem notícia muito importante. Por quê? Porque agora, nessa década, a gente está conseguindo lançar uma quantidade muito grande de satélites e de sondas, e começando Antes a gente conseguia captar esses dados, agora a gente já consegue ler esses dados, processar esses dados. Então, por exemplo, a foto do buraco negro foi tirada a foto do buraco negro é muito 4 bacana. anos atrás, um negócio desse, não sei. Isso, e ela ficou anos processando, e até a gente também, por exemplo, quando uma sonda passa por um planeta, ela registra milhares de fotos em diversos espectros de luz, em raios e tal, e você fica assim, se você quiser ir lá nesse banco de imagens, catar uma fatia daquele planeta e ficar analisando, que nem a gente faz aqui com o Google Earth, por exemplo, você pode. E aí você pode fazer uma descoberta que ninguém fez ainda, porque existem milhares de fotos de milhões de metros quadrados de planetas que não tem gente para ver. Então, assim, conforme as pessoas vão pegando e avaliando fotos que foram tiradas, às vezes, há 5, 3, 10 anos atrás, a gente vai descobrindo coisa. E hoje a gente tem tecnologia, satélite e tal. Então, agora descobriram no exoplaneta que ele tem água, né? Ele tem na atmosfera dele tem uma porcentagem maior de água que tem na nossa. Então isso faz, talvez ele tenha oceanos, talvez chova. E a gente descobriu também agora numa lua de Saturno
moléculas orgânicas. A gente já tinha encontrado moléculas orgânicas, se não me engano é Enceladon, congeladas. Mas assim, essas assim, não são moléculas orgânicas, são assim, moléculas vivas. São moléculas que quando se agrupam, elas podem, né, formar um organismo. E agora não, agora se encontrou em rios, ou seja, ele está em um meio aquoso, em água líquida. Isso faz com que possa haver um meio mais fácil de haver esse mix, né, que foi responsável pela vida. Então, assim, não significa que tem um cachorro espacial, mas significa que talvez exista um micróbio, uma bactéria, entendeu? Micro-organismo. E que talvez seja uma outra terra daqui a 500 quadrilhões de anos. Então, assim, acho que a gente em breve vai confirmar se de fato existe vida, mas a vida que vai existir nunca vai ser o que a gente acha. Um bichinho, uma árvore, não. Vai ser uma coisa que a gente só vê no microscópio. Então é isso. Tem uma indicação? A minha indicação é isso. Vai lá no site da NASA, ver as fotos e descobrir alguma coisa. Então busque conhecimento. Busque conhecimento. ET Bilu. Busque conhecimento.